Então, Anselmo, esses textos que você mesmo falou aí, né, de Jó, de Paulo, já mostra claramente isso, né? Como que Paulo viu a Jesus, né? Se ele já tivesse voltado ao Pai em termos de palavra, Paulo não veria. Então, se Paulo viu, é porque ele ainda estava como o Jesus ressuscitado. Ele conseguiu identificar, ele teve Paulo, Jesus, Cristo, ou Cristo Jesus, né, como diz o Ronaldo, se revelou a Paulo ali, né? E ele foi um apóstolo fora do tempo, né? Realmente ele não conviveu com Jesus Cristo, mas teve a visão de Cristo Jesus, né? E teve a visão de Cristo corporificado, né? Então ele teve essa visão. Quer dizer, então Cristo ali, ele não estava no Pai como palavra, ele estava como pessoa. Ele estava uma pessoa, e Paulo presenciou e conversou com ele, né? Teve a revelação dele. Em Apocalipse a gente vê isso também, eles vindo, né? Num daqueles textos que fala que ele é a palavra, parece que ele como sendo cavaleiro, né? Do cavalo branco, com vestes brancos, olhos de fogo, né? E o seu nome era o Verbo de Deus, né? Quer dizer, mas era uma pessoa que estava vindo, né? Montado em um cavalo para a batalha, né? Não a palavra, simplesmente do Pai. Era alguém que estava realmente presente ali, né? Com o Pai, né? Não no Pai, né? Exatamente. E uma coisa que o Ronaldo falou antes, né? Que eu acho muito importante, né? Nós já conhecíamos ao Pai e já conhecíamos a Cristo, né? Antes da fundação do mundo. Eu acho que isso aqui é um ponto-chave para nós. Então, se eu já conhecia o Pai, se eu já conhecia a Jesus, por que eu me encarnei, né? Por que encarnar? Se era só para receber a palavra, eu podia receber lá no céu, porque lá eu já estava sem o vivo do pecado. Quer dizer, eu estava com a mente limpa, eu estava em sintonia com ele, né? Eu tinha tudo para ali me submeter a ele, como com certeza eu não tinha desobediência lá, né? Quer dizer, então se Eu, eu precisar encarnar, esse pode falar. pensamento eu discordo, porque lá no céu nós não poderíamos pecar. Então, justamente, mas Nós não estávamos nele, nós estávamos com ele. com ele, justamente. Mas como que eu vou estar nele? Para cá, porque ele abriu esse início e fim na eternidade e criou todas as coisas nesse período, nesse intervalo de eternidade. E nessa E o que criação dele, diferenciou? o homem pecou. Então, o que diferenciou o céu da terra? Justamente o corpo. Agora, se eu tiro o corpo, acabou. Eu vou voltar a ser o que era antes. Entendeu? Então, se Cristo perder essa questão do corpo, anula praticamente tudo que a gente está falando. Mas compreenda, Edson, compreenda. Não é que anule, é que tudo que Ronaldo nos mostrou aí, essa linha que ele traçou, é exatamente nós nos tornando deuses. Então, é Sim, o corpo glorificado como deuses. Ou mas o seja, corpo dele, entendeu? é em nós essa obra. Ele se fez por um momento, ele se fez carne, e aquilo que ele verbalizou, o texto traz como o verbo fez carne. É outro ponto interessante que eu vi Ronaldo falando, que assim, eu vou buscar mais, Ronaldo. Eu apenas vou postar aqui, não estou de encontro a você, me compreenda. Vou colocar o meu pensamento. E no momento em que Jesus Cristo foi para a cruz, ali sim, foi o homem. Mas Sim. em todo momento, nele habitou corporalmente. Não se manifestou, mas estava nele. Por quê? Porque o primeiro Adão foi feito alma vivente, a exemplo de nós. Mas ele não, ele foi criado, ele foi feito espírito vivificante. Então ele já nasceu e cresceu espírito vivificante. Ele se dispôs de tudo, ele deixou tudo para passar exatamente o Calvário, passar aquele sofrimento, verter seu sangue. E esse é o cálice da nova aliança. E exatamente é o seu sangue que nos mostrou tão grande amor, mas nele, ele agiu. Por quê? Porque ele é o Messias, ele é a mensagem. Essa mensagem que se fez carne, essa mensagem agora está vindo para nós. Messias é mensagem, é Cristo.
E essa mensagem agora vai se manifestando na nossa mente, em nós. Esse casamento é exatamente nesse momento. O noivo, quando você se refere ao noivo, está sendo formado, e é exatamente uma questão na formação do noivo. O corpo, a igreja, ela está recebendo esse entendimento, nessa formação. É uma coisa, eu vejo muito automática. Não tem... porque nós somos a igreja, nós somos o templo de habitação. Então, esse casamento se dá quando a nossa mente é elevada ao entendimento dele. É elevada ao entendimento dele. Temos a mente de Cristo. Houve o casamento, houve esse encontro. Ô, Anselmo, o casamento, para mim, ainda não aconteceu. Esse é o problema. Claro, não aconteceu. A igreja não está habilitada ainda para poder desfrutar da unidade com o noivo. Perfeito. Tá? Então, o que está... Não estou afirmando que já houve o casamento. Estou falando que é nesse momento. Nós estamos caminhando para isso. E o Tem obras que precisam ser feitas, Anselmo, me permita. Tem obras que estão acontecendo. Então, Sim. Primeira situação. A primeira obra. Você estava diante de Deus, antes da fundação do mundo. Amém. Você recebeu uma proposição para estar aqui e partir para uma nova dispensação, de uma nova experiência em Deus. E é essa situação que nós estamos aqui. E é fundamental que a gente saiba de que nós estávamos, né, diante de Deus, antes da fundação do mundo, tínhamos a revelação do Pai, tínhamos a revelação do Filho e tínhamos a revelação do seu Santo Espírito, porque nós víamos e nós nos regozijávamos alegremente na presença desse Deus triuno, tá? Aí, olha bem, no tempo, de novo, nós estamos aqui agora numa situação em que perdemos, né, a oportunidade de, em Cristo, no primeiro pecado, né, nós perdemos a chance ali, quando a gente desobedeceu. Todos nós fomos desobedientes em Adão. E agora, um novo tempo e uma nova dispensação. O segundo Adão, né? Ele é espírito vivificante, você tem toda a razão. Mas qual o momento que ele é espírito vivificante? Ele estava vazio de si mesmo. Então, ele vivifica como Jesus Cristo com o Espírito do Pai. Ele não tem a plenitude da divindade ainda. Mas, mesmo assim, pela força do Espírito do Pai, ele é espírito vivificante, sim, só que vazio dele mesmo. Ele estava cheio do Espírito do seu próprio Pai. E o seu Espírito era reflexo do Espírito do Pai. E ele foi vivificado pelo Pai. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E passou a ser Espírito vivificante. Não em plenitude. Olha bem, a plenitude passa a acontecer quando? Quando ele ressurge como Cristo Jesus. E ali, bem claro, já uma nova performance divina. Ele é o Cristo, filho de El Elyon, Cristo Jesus corporificado. Ele ressuscitou com o seu corpo, habitáculo divino do Pai, habitáculo divino do Espírito Santo e habitáculo de si mesmo. Agora a plenitude da divindade habita nele. Olha bem, estou falando de tudo isso no tempo, tá, Anselmo? Eu não estou falando dissociado do tempo. Então, no tempo, é isso que está acontecendo. Agora, no tempo também, nós agora podemos ser inseridos nele. Então, nós fomos inseridos lá na videira, ou na figueira, ou o que vocês quiserem pensar, e a seiva de Cristo flui em nós. E para poder habitar a plenitude da divindade em nós, é um novo desafio. Primeiro desafio, nós como indivíduos, permitindo que o selo, que é a redenção do nosso corpo, seja realmente redimido do cativeiro da corrupção que nós mesmos vivemos. Segundo desafio, o discernimento do corpo de Cristo, cujo corpo de Cristo você também tem que fazer parte na revelação sua, como no tempo
né, como de fato você pertencer ao corpo de Cristo. Agora, inicialmente como o noivo, de novo, tempo. Tá? Hoje, o corpo do noivo está sendo formado. Tá? Esse corpo, esse noivo, a partir do momento que ele se tornar pleno como noivo, tá? Ele pode fazer a obra que está destinada para o noivo. Então, a primeira obra que está destinada para o noivo, ir aos céus e destronar Satanás. Tá certo? Os valentes estão lá, bem claro. Isso não aconteceu ainda, porque a coroa do homem que foi usurpada por Satanás continua na cabeça de Satanás ainda. Então, o primeiro trabalho de noivo vai ser exatamente essa situação. De novo, no tempo, tá certo? Após isso aí, Satanás vai ser lançado na terra. E ele vai perseguir quem? A igreja. E aí, o que acontece? A igreja vai ser levada para o deserto, para a proteção dela. Quem vai fazer essa obra? O noivo vai fazer essa obra, levar a proteção para a igreja. Porque, afinal de contas, é o que você faz com a Emília. Chega um barbudo aí, ô Emília, mulher bonita, não sei o que, não sei o que. Você não vai ficar confortável, né? Você vai pegar aí, vai meter se for possível, até um supapo no pé da orelha do cretino desse. Né? Afinal de contas, você zela pela tua esposa. Tá? O que acontece? O noivo é a mesma coisa. Ele vai proteger a noiva. Agora, depois disso aí, os dois vão se desposar. Aí sim, no tempo, a igreja passa a ser o corpo de Cristo multimembrado. Em plenitude de novo. Agora já não é mais só o noivo, agora é o noivo com a noiva. E os dois são um. Os dois são uma só carne. O mistério que está escrito lá passa a ser vida. Entende? Então, tudo que nós estamos falando aqui, nós não podemos dissociar aquilo que, infelizmente ou felizmente, o ser humano está sujeito, o tempo. Tá? E nesse tempo, né, o nosso Deus é Deus atemporal, para ele já tudo é. Porque, afinal de contas, ele não tem, como diz, o Senhor, né, o tempo como Senhor na vida deles também, tá certo? Então nós estamos largando mão do senhorio temporal para adentrarmos no senhorio de Cristo, percebe? Nos linkando com a nossa existência antes da fundação do mundo. E quando a gente começa a perceber toda essa situação dentro do contexto temporal, a gente começa a falar coisas que são, de fato, dignas da natureza de Cristo. Percebe? E não falamos nada intempestivamente, pelo contrário, a gente está vendo claramente o tempo de Deus acontecer em nossas vidas. E é maravilhoso isso aí. A mutação que está acontecendo em nós é fantástica. Tá certo? Eu não sei se vocês conseguem compreender a grandiosidade do que eu estou falando. Tá? Porque, para mim, cada dia que eu faço, cada dia que eu tenho aqui a oportunidade de falar alguma coisa, eu começo a desembestar a falar, ninguém me segura mais, né? Você vê, já são 1h e tanto aí que nós estamos falando. Mas, cara, eu estou vibrando aqui. Eu não sei se eu consigo transmitir para vocês a alegria que eu estou sentindo, entende? Porque, para mim, eu estou vendo claramente, né? Nós que fazemos parte dessa reuniãozinha aqui da família Emmanuel, nós estamos vendo a glória de Emmanuel manifesta. E é uma festa isso. Não é nem manifesta, é uma festa, né? O que nós estamos vivendo. Entende? De tão profundo que está sendo as coisas. Né? E olha bem, gente. Deus te escolheu, minha irmã. Deus te escolheu, meu irmão, para estar aqui, bebendo dele, comendo dele. Hoje nós estamos aqui discernindo o corpo de Cristo. Então nós estamos tomando a ceia espiritual, que é o próprio Cristo. E tomando, nós estamos vendo, nós estamos sendo transformados, e transformados nele, conforme ele é. Hoje nós somos a expressão exata, por fé, tá? Do seu ser sobre a face da terra. Hoje nós estamos vendo sair de nós a autoridade de Cristo Jesus sobre a face da terra. Hoje nós estamos estabelecendo coisas que antigamente a gente nem pensava que nós tínhamos a autoridade de Cristo Jesus para poder fazer. E está acontecendo. Anselmo, você não é mais o mesmo Anselmo. Cara, você é a expressão exata de Cristo Jesus sobre a face da terra. E é a expressão corporificada de Cristo Jesus sobre a face da terra. E se você está em Cristo Jesus, ou seja, significa que você está no corpo multimembrado de Cristo Jesus.
E se você é participante ou co-participante da natureza de Cristo Jesus, no seu corpo, então, cara, ninguém pode te impedir. Nada te será impossível. Afinal de contas, é Cristo Jesus fazendo a obra em você. Eu não tenho dúvidas disso. Tá? E eu estou vibrando com essa situação. Porque não somente eu estou tendo a revelação de Cristo Jesus, eu estou tendo a revelação de quem você é. Anselmo, Emília, Paulo, Valéria, Paulo de Garanhuns, Sejane, Adriano, Rosilma, Pedrão, Rivanda, e as meninas, todo mundo aí, cara. Então, nós estamos vendo, as coisas estão ficando fantásticas, entendeu? Porque é Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória, não é isso? Já vamos ousar dizer, Cristo em nós se manifesta corporalmente em toda a sua glória. Amém. Posso escutar um amém disso? Amém. Amém. Levanta a mão para mim, então, aí. Eu creio nisso, entendeu? Eu creio nisso aí. Amém. Amém. Glórias a Jesus por isso. Amém. Ah, não. Glórias a Cristo Jesus por isso. Vocês me corrijam, por favor. Eu também vou corrigir vocês. Cristo Jesus, tá?